Boa tarde, alunos. Boa tarde a você que está assistindo o meu vídeo. Tô falando boa tarde porque eu tô gravando esse vídeo agora à tarde. É mais um vídeo do canal SOS Matemática para ajudar vocês. Conteúdo do sexto ano, frações e também frações, além de ser conteúdo do sexto ano, cai muito em seletivo, em concurso. Então é bom a gente voltar, para quem já passou do sexto ano, é bom então a gente voltar e dar uma revisada então sobre frações. Objetivos então dessa aula, o que eu vou falar? Definição de fração, vou falar então o que é uma fração, e o aluno então ele tem que compreender, comparar, ordenar frações associadas às ideias de partes, de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. O que significa tudo isso? O aluno então ele tem que entender que fração está associado à divisão. Fração é a representação de alguma coisa que foi dividida. Por exemplo, se eu tenho uma fruta, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma fruta. Se eu quero representar ela como um numeral, se eu tenho uma fruta, para mim representar ela, eu tenho o número 1 então, certo? Então, uma fruta, o número 1, a gente usa então o nosso número 1 para representar uma unidade. Fruta, objeto, qualquer coisa, tá? Agora, se eu tenho essa fruta e eu vou cortar ela, eu vou cortar ela aqui, ó, passar um traço nela significa que eu estou cortando ela. O que eu dividi vai ser o número 1? Não tem mais como eu colocar o número 1 porque ela deixou de ser uma fruta, um objeto. Então, como que eu escreveria isso? Esse é o motivo, então, da gente aprender fração. É como que a gente escreve objetos que foram divididos. O que é uma fração, então? É um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Lembrar, então, que fração está associado à divisão. Assim, toda fração representa uma divisão e um número racional. Ao longo dos anos escolares vocês vão ver muito isso, números racionais. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de alguma coisa que foi dividida, em partes iguais. Uma fração representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Tudo isso para reforçar a ideia de que fração está associado à divisão. Uma fração é um número racional. A fração, então, ela está dentro do conjunto dos números racionais. Ao longo das aulas, a gente vai ver bastante sobre números racionais. Exemplos, então. Todo objeto original que não foi dividido é chamado de inteiro. Então, se eu tenho uma fruta, ela está inteira. Se eu tenho qualquer objeto que a gente pode dividir ele, se ele não foi dividido, lógico, ele é o inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo ele. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. Então tudo que eu falei está resumido aqui, ó. Fração é o jeito que a gente expressa, que a gente escreve, que a gente representa alguma coisa que foi dividida. A imagem a seguir representa uma maçã e ela foi dividida em 4 partes iguais. Então eu tenho uma maçã, antes de eu dividir ela era uma maçã, então ela era um inteiro, certo? Eu dividi ela em 4 partes iguais. Podem olhar na imagem que as 4 partes estão iguais. A fração que representa tá até grifado aqui, ó, uma dessas 4 partes é a seguinte. Então, eu tenho então as 4 partes da maçã, eu vou retirar. Então, eu vou comer um pedaço então dessa maçã aqui. A parte que eu retirei, que eu comi, que eu separei, como que eu represento, como que eu escrevo esse pedaço que eu comi? Então, a gente escreve assim, ó. A gente coloca o número 1, passa o traço de fração e número 4 embaixo. Onde o número 1, ele é chamado de numerador, ele significa que o que foi pego, tirado, recortado, pintado, separado. Prestem atenção nessas palavras, ó, pego, retirado, recortado, preenchido, pintado, separado. Todas essas partes significam o numerador, o que a gente está fazendo. O número 4 ele é chamado de denominador, ele significa o total, o todo. A maçã ela não está dividida em 4 partes, então o total da maçã, ó, é aqui embaixo. Então o denominador é sempre o total.
O numerador, número de cima, é sempre o que a gente está pegando, retirando, recortando. Essa fração, então, ela deve ser lida da seguinte maneira: 1/4. Esse é o jeito certo da gente ler. Geralmente a gente lê 1/4. Então tem os dois jeitos de ler: 1/4 ou 1/4. A fração que representa toda a maçã, ela total, ela que foi dividida em 4 partes, é a seguinte: 4 quartos. Essa fração deve ser lida então da seguinte maneira: 4 quartos. Então eu tenho numerador 4, denominador 4. Por que 4 quartos? Se eu tenho o total da maçã, ó, eu tenho ela inteira aqui, ó. Então eu tenho 4 partes de um total que eu dividi em 4 partes. Aprendam desde já que toda vez nas frações, isso já é uma regra, e aí vocês vão ver a lógica disso, toda vez que o numerador é igual ao denominador, sempre o resultado vai ser 1, certo? Porque significa 1 inteiro e porque também 4 dividido por 4 dá 1. A gente está falando de uma maçã. A nomenclatura, então, o jeito que a gente lê frações. Então, toda vez que o denominador for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000, aqui é 1000 aqui, tá? As leituras são da seguinte forma: toda vez então que forem esses números, a gente olha o denominador. Denominador 2, então vai ser meio. A gente faz a leitura do numerador, os numerais que a gente já sabe a leitura, então vai ficar 1 meio. Se o denominador for 3, vai ser 2 terços. Se for 4, vai ser, no meu exemplo aqui, 5, eu faço a leitura do 5, denominador 4, então 5 quartos, ó, tá escrito aqui, 5 quartos. Depois, eu tenho numerador 3, denominador 5, então vai ser 3 quintos. Tá aqui, ó, 3 quintos. 2, denominador 6, 2 sextos. Denominador 7, então 5 sétimos. 8 oitavos, 9 nonos e 10. 10, 100 e 1000 tem a regrinha deles. O 10 sempre vai ser décimo. 100 sempre vai ser sempre centésimos. E 1000, milésimos, certo? Então a gente faz a leitura do numerador e vê lá quem é o denominador. Dependendo quem é o denominador, tem uma leitura para ele. Esses são casos específicos. Depois, para os outros números, a gente só acrescenta a palavra avos, certo? Então eu tenho 2 quinzeavos, ele não está naquela regrinha anterior. Então a gente faz as leituras normais, 2, 15 e depois avos. 12 57avos, ó, tá escrito aqui. 44 182 avos. 8 63avos. E por último aqui, 20 11avos. As representações então de fração. Representar a fração é o jeito então que a gente escreve elas. Ela pode estar em gráfico, que é o que está aqui na minha primeira coluna aqui, e depois em frações, os números que a gente aprende a escrever. No meu primeiro exemplo aqui, eu tenho um retângulo e esse retângulo foi dividido em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4 partes. O total que eu dividi vai ser sempre o meu denominador, ele vai estar sempre embaixo. Esse 2/4 é porque no computador a barra significa o traço de fração, tá? Então o total do meu retângulo, 4. O que eu peguei, pintei, recortei ou separei? Eu pintei 2 partes, ó. Então aqui é o numerador 2, denominador 4. Então vai ficar 2 quartos. Jeito de escrever então a fração: 2, traço de fração 4. Aprendam desde já que que a fração 2/4 ela pode ser simplificada. Vamos ter bastante exercício de simplificação de fração, tá? Como que eu sei que uma fração pode ser simplificada? Eu olho lá, os dois números são pares, então eu posso dividir eles. Posso dividir por 2. Toda vez que o número é par, eu posso dividir ele por 2. Então 2 dividido por 2... Ó, e o 4 também dividido por 2 aqui. Então 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2.
certo? Então, a fração 2/4, ela é igual à fração 1/2. São frações equivalentes daquela primeira parte lá do começo. Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor. Então, a fração 2/4 é igualzinha à fração 1/2. Aqui no meu outro exemplo, eu tenho um retângulo e eu dividi ele em 4 partes. Se eu dividir ele em 4 partes, lógico, então, que o meu denominador vai ser 4. Eu pintei 3 partes, a ação que eu faço vai ser o numerador. Então o numerador meu aqui vai ser 3. Certo? Eu tenho 3 partes de um total de 4 aqui. Então fração 3/4. Tem como simplificar ela? Não tem como. O número 3 não tem como dividir nem o 3 nem o 4 pelo mesmo número. Eu só posso fazer isso daqui, ó, quando dá para dividir pelo mesmo número. Então 3/4 vai ficar aqui, então de novo 3/4. Isso aqui chama fração irredutível. Fração irredutível é aquela fração que não tem como mais reduzir ela. Meu último exemplo aqui então, ó, eu tenho um retângulo de novo, dividi ele em 10 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então meu denominador vai ser 10. E eu pintei 10 partes. Então eu pintei tudo. Ficou alguma coisa para fora? Não, pintou tudo. Então, numerador 10, denominador 10, ou seja, eu pintei a figura toda. Eu pintei toda ela. Então não ficou nada para trás. Então vai ficar 10 sobre 10, ou 10 décimos, que é a leitura. Isso então vai ser igual. Lembrar da regrinha, toda vez que o número de cima é igual ao número de baixo, o resultado vai ser 1. Sempre, tá? Numerador dividido pelo denominador dá 1. 10 dividido por 10 dá 1. Essa é a nossa primeira parte da aula de frações. Ao longo do mês vamos ter mais aulas sobre frações e a gente vai aprofundar mais nessa parte sobre frações. Qualquer coisa eu tô no grupo, pode perguntar. Até a próxima aula, valeu!